Neste domingo, irmãos, nós queremos pensar um bocadinho naquilo que é a realidade da igreja perseguida no mundo. É uma realidade que muitas vezes os cristãos do Ocidente preferem não saber. Em parte porque não buscam esta informação, em parte porque ela é por vezes incômoda no nosso cristianismo, muitas vezes agradável e confortável em que vivemos. Vamos compartilhar com os irmãos apenas algumas realidades simples, personalizadas ou gerais daquilo que é a igreja perseguida hoje. E algumas imagens talvez possam nos ajudar a identificar e a localizar de forma mais clara. Começamos pelo Paquistão. Em 2010, uma irmã nossa em Cristo, chamada Asia Bibi, uma mulher paquistanesa, ela tinha-se convertido a Jesus secretamente e foi à feira com duas amigas, como habitualmente qualquer mulher irá fazer compras. Neste tempo, enquanto ali estavam, surgiu uma questão relacionada com a oração e a nossa irmã aproveitou na intimidade das suas duas amigas próximas que estavam ali com ela e ela deu então um testemunho muito rápido de como ela tinha tido a esperança e a expectativa e verificado na prática que as orações feitas em nome de Jesus eram respondidas. E fez um breve comentário, dizendo que em todo o tempo em que ela foi muçulmana e que ela orou, tendo em conta as orações que foi ensinada a fazer dentro do islamismo, nunca teve nenhuma resposta, mas que em Jesus ela tinha tido respostas específicas. Uma das mulheres que ouviu este testemunho contou à irmã desta senhora, da nossa irmã, e ambas foram à polícia e denunciaram a Asia Bibi por causa do seu testemunho. Ela foi presa sobre as leis que existem no Paquistão, chamadas anti-blasfémia, ou seja, qualquer testemunho que seja dado em nome de Jesus é considerado blasfémia porque colocaria Jesus acima do profeta do Islão. Ela está presa desde então, desde 2010. O seu marido e 5 filhos têm estado escondidos porque são também procurados e perseguidos. O processo dela tem se arrastado exatamente porque tem havido um movimento de cristãos no Ocidente a pedirem a sua libertação, porque não acham que seja aceitável esta mulher ter sido condenada, como foi, à morte, porque deu o seu testemunho a respeito de Jesus. Como o seu tempo de execução tem demorado muito, houve um líder muçulmano que ofereceu $500 mil a quem conseguisse matar esta mulher, porque diz que a sua vida continua sendo uma afronta ao Islão. Esta é a verdade, irmãos, deste país. No último ano, segundo as estatísticas que temos, mais de 120 cristãos foram mortos no Paquistão por violarem aquilo que são consideradas as leis religiosas. Leiamos aqui, por terem dado o seu testemunho a respeito de Jesus. Talvez os irmãos tenham ouvido e tenham visto imagens semelhantes a esta, a seguinte, que é a imagem do Boko Haram. Boko Haram é um grupo armado que pertence a um movimento extremista muçulmano. No dia 15 e no dia 16 do mês passado, portanto, a menos de um mês atrás, uma parte deste movimento altamente armado cruzou a fronteira entre a Nigéria e o norte dos Camarões e atacou as cidades fronteiriças de Amchid e Lamini. Eles mataram ali 30 cristãos. Queimaram 2 igrejas, sendo uma católica e a outra evangélica. Este grupo tem espalhado o terror, sobretudo no norte da Nigéria, matando e escravizando cristãos, em particular mulheres. Os irmãos possivelmente ouviram as notícias de como eles raptaram 200 meninas que pertenciam a um colégio cristão. Isto é o que passam os nossos irmãos nesta região do mundo. Outra notícia que tem sido muito veiculada, mas que tem falado muito pouco a respeito da verdade da perseguição cristã, é aquela que acontece neste momento no norte da Síria e do Iraque. A imagem talvez possa vos ajudar, aquela zona vermelha, os irmãos estão vendo, ela engloba uma parte da Síria e uma parte do Iraque, região onde existe um número ainda significativo de cristãos. Aqui é onde tem-se desenvolvido o trabalho de um grupo que se auto-intitulou Estado Islâmico. Este grupo de guerrilheiros
que pertencem ao extremismo muçulmano têm aparecido na televisão executando jornalistas estrangeiros. Os irmãos têm visto. Eles fazem questão de fazer isto publicamente para que fique bem claro. Nas cidades que eles têm atacado, tanto na Síria quanto no Iraque, eles procuram especificamente cristãos. E eles têm praticamente dizimado a etnia yazidi desta região, que é uma etnia que pertence ao cristianismo há muitos e muitos séculos. O procedimento deles é sempre o mesmo. Ao chegar a uma aldeia ou uma pequena cidade cristã, eles separam os homens das mulheres, matam todos os homens acima de 10 anos e vendem como escravos as crianças e as mulheres. Temos relatos de irmãs nossas em Cristo que conseguiram escapar dos campos onde estes homens têm mantido estas mulheres prisioneiras, e o testemunho que dão é impressionante. A Síria subiu na lista de perseguição nos últimos tempos, do 36º lugar em 2012 para o 3º este ano, por causa do número de pessoas que têm sido mortos, cristãos que têm sido mortos ali. Nós temos uma lista de pelo menos 1.213 irmãos nossos em Cristo que morreram pela sua fé no ano de 2013 só na Síria. Coreia do Norte. A Coreia do Norte ocupa o primeiro lugar na lista de perseguição no mundo. Jeffrey Fall foi um americano que conseguiu um visto de turista para ir à Coreia do Norte. E o seu crime pelo qual ele foi preso e esteve 6 meses encarcerado, irmãos, um estrangeiro, está bem? Estamos a falar de um norte-americano, com toda a força que os americanos costumam ter nestas situações. O crime de Jeffrey Fall foi o seguinte: ele deixou uma Bíblia em cima da cabeceira da sua cama no hotel onde ele estava instalado. Ele levou uma Bíblia para dentro da Coreia do Norte, a sua Bíblia pessoal. Ele não estava a distribuir Bíblias, mas ele esqueceu-se da Bíblia em cima da cabeceira. E a pessoa que foi limpar o quarto denunciou, e por causa disso ele foi preso. Esteve preso durante 6 meses. Foi libertado recentemente. Outros 2 americanos que foram apanhados nesta altura continuam presos. Este é o lugar do mundo com a maior perseguição. Esta é uma foto que está na internet, mas é uma foto que foi tirada clandestinamente de um campo de concentração na Coreia do Norte. São guardas, estão por trás de um arame. Este arame é eletrificado e já há 12 anos que a Coreia do Norte ocupa o primeiro lugar da lista do mundo dos lugares mais perseguidos. Ser apanhado com uma Bíblia é motivo para execução sumária. A sentença de morte é aplicada à maior parte das situações em que há testemunho cristão. Estima-se que existam entre 50 e 70 mil cristãos presos em campos de trabalhos forçados na Coreia do Norte pela sua fé hoje. Entre 50 e 70 mil. E, no entretanto, a igreja na Coreia do Norte continua a crescer. Estima-se, porque isto é apenas uma estimativa, nós não temos acesso a números de verdade, estima-se que a igreja na Coreia do Norte hoje ultrapasse os 400 mil. Lembrar aos irmãos que a Coreia do Sul, portanto a sua vizinha e irmã, porque ela está dividida por uma fronteira que foi criada depois da Guerra da Coreia. A Coreia do Sul é um dos países do mundo com o maior número de evangélicos, onde a percentagem de evangélicos no país chega a 25%. E, no entretanto, no Norte, a perseguição é tão grande. Vejam, irmãos, como é que é possível o cristianismo crescer nestas circunstâncias em que ser cristão pode muito bem significar a morte. E, no entretanto, é o que tem acontecido neste lugar. Esta lista que eu estou a dar aos irmãos de perseguição é feita pela Missão Portas Abertas, uma das organizações, talvez a mais antiga, que trabalha com a igreja perseguida e que há 26 anos promove este tipo de cultos, ou seja, que cada igreja cristã no mundo tenha pelo menos um culto no ano em que se lembre da igreja perseguida. Este ano, o Domingo da Igreja Perseguida, só no Brasil, teve mais de 5.600 igrejas inscritas. Através do mapa, bem, esta é a lista dos países. Os irmãos têm no vosso boletim o top 10, não é agradável aquela lista, mas é a lista dos países onde a perseguição existe em maior intensidade. No mapa os irmãos conseguem talvez perceber um bocadinho melhor a realidade, porque o mapa nos mostra, a imagem seguinte, o mapa nos mostra a extensão da perseguição. Os irmãos veem tudo aquilo que está a vermelho diz respeito
há regiões do mundo onde a perseguição é significativa contra os cristãos. Pela primeira vez na história, a Somália atingiu o segundo lugar da lista, porque apesar da capital estar sob o controle de um governo muçulmano moderado, a grande parte do país não tem governo. E o grupo terrorista Al-Shabaab tem sido responsável por ataque e dizimação dos cristãos ali na Somália. Outros países que têm entrado na lista são, por exemplo, a República Centro-Africana, onde a violência tem sido dirigida aos cristãos pela aliança rebelde chamada Seleka e que pertence também ao movimento muçulmano. O Sri Lanka, lá no sul da Índia, subiu bastante na lista por causa da perseguição contra a Igreja. E eu falava aos irmãos sobre a Índia e a China, ou seja, lugares do mundo onde a perseguição é enorme. A verdade, irmãos, segundo este próximo slide nos diz, é que hoje existem mais de 100 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Para nós que vivemos na Europa e que vivemos no cristianismo ocidental, com o seu conforto, é que muitas vezes a nossa discussão é se a ordem de culto foi agradável aos nossos sentidos ou se as instalações estão de acordo com aquilo que nós gostaríamos. Esta é uma realidade que nós precisamos saber. Às vezes falamos sobre a época da Igreja mártir e lembramos do tempo dos romanos, em que os cristãos eram levados para o Coliseu e entregues aos leões. Pensamos que esta era uma época de grande perseguição, mas, irmãos, nunca houve tantos mártires pelo cristianismo na história de 2000 anos da Igreja como hoje em dia. E qual pode ser a nossa reação diante desta informação? Bem, irmãos, nós começamos por lembrar que a perseguição não devia ser surpresa para nós. O Senhor Jesus profetizou específica e claramente a respeito da perseguição. Vamos ler alguns textos, eles vão ser projetados para facilitar a vida dos irmãos. Em Mateus 24, o Senhor Jesus Cristo disse: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Ou seja, Jesus disse que a igreja ia ser perseguida. Ele avisou aos seus discípulos que, além do sofrimento geral, porque ele tinha dito: no mundo tereis aflições, nós como igreja seríamos perseguidos pelo fato de sermos cristãos. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta na época da perseguição, ele dizia o seguinte: amados, não estranheis, vejam, irmãos, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se os irmãos se lembram, a história do cristianismo começa com perseguição. E quando os discípulos de Jesus foram presos e foram torturados pela sua fé, o livro de Atos nos diz que eles ficaram felizes, porque o Senhor os achou dignos de sofrerem pelo seu nome. E quando eles voltaram à igreja de Jerusalém, sob a ameaça dos líderes religiosos judeus, que tinham dito: vocês nunca mais podem falar de Jesus. O que é que eles oraram? Os irmãos se lembram? Eles não pediram a Deus que parasse o sofrimento. Eles não pediram a Deus que parasse a perseguição. O que eles pediram a Deus foi: dá-nos ousadia para testemunhar. E o texto bíblico diz que a terra se mexeu, o local onde eles estavam tremeu por causa da sua oração. O Senhor Jesus disse que seríamos bem-aventurados, ou seriam bem-aventurados os perseguidos. Está lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. E os irmãos encontram porque diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, vamos entender que o estado natural da Igreja de Jesus ao longo da história tem sido a perseguição. Este é o estado natural. O que nós estamos a viver é que não é muito natural. E há aqui algumas coisas para nós refletirmos.
Será que temos sido a igreja que precisamos ser, se não somos perseguidos? Ou será que o Senhor está realmente a dar-nos um tempo para que nós possamos aproveitar a oportunidade? Estes lugares onde hoje a perseguição é grande. Houve um tempo em que havia liberdade. Houve um tempo em que era possível pregar o Evangelho na China com relativa facilidade. Houve um tempo em que era possível entrar na maioria destes países para pregar a Cristo. Houve um tempo, irmãos, em que o norte da África, que hoje é todo muçulmano, era considerado todo cristão. E grandes líderes cristãos saíram daquela região. Houve um tempo em que era fácil ser cristão ali. Mas um dia a perseguição veio. Isto é o natural. Quanto tempo vamos ter nós de liberdade? E este é o segundo recado que eu quero deixar aos irmãos. Nós precisamos compreender o ensino da palavra, de aproveitar as oportunidades que nos são dadas. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios e aos Colossenses, e a ambos ele disse a mesma coisa. Remindo o tempo. E ele dizia à igreja de Colossos, andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Esta palavra no original, irmãos, dá a ideia de aproveitando bem as oportunidades. Não desperdicem as oportunidades que têm, aproveitem as oportunidades. Irmãos, independentemente de algumas pessoas poderem fazer cara feia, de algumas pessoas não gostarem daquilo que nós falamos, de alguns poderem até nos dizer algumas coisas desagradáveis. Hoje em Portugal nós temos liberdade. Nós podemos falar de Jesus aonde quisermos. Nós podemos ir para a rua pregar o Evangelho. Nós podemos distribuir folhetos. Nós podemos fazer campanhas de evangelização. Nós podemos abrir salões de culto e louvar ao nosso Deus de forma aberta. Nós podemos usar todos os meios diferentes. Nós temos acesso à comunicação social, às rádios, às televisões, aos jornais, às revistas. Hoje nós temos essa liberdade. Será que nós a temos usado bem? Se este tempo de facilidade que o Senhor nos deu não for usado para pregar, evangelizar e dar testemunho da nossa fé, será que um dia nós seremos apanhados a dormir? Será que um dia nós ainda vamos chorar, recordando o tempo em que tínhamos facilidade? Eu não sei, irmãos. Não quero ser nenhum profeta de agouro, mas talvez a Igreja do Ocidente tenha que se preparar. Eu não sei quanto tempo mais nós vamos ter a liberdade de fazer aquilo que fazemos neste momento. A perseguição talvez a nós chegue de uma forma diferente, mas tem sido natural da Igreja e nós precisamos aproveitar as oportunidades. Mas diante daquilo que ouvimos, do sofrimento da Igreja de Cristo, não é possível que nós não sejamos tocados. Paulo, falando sobre a Igreja, ela disse que ela era como um corpo e cada um de nós era um membro. E quando um membro sofre, todos sofrem. Quando alguém tem uma unha encravada, é uma coisa tão pequenina, lá embaixo, no dedo do pé, e no entretanto todo o corpo sofre, e a pessoa, dependendo da maneira como posicionar o seu pé, sente um arrepio de dor que vai até à cabeça. E no entanto nós dizemos, meu amigo, esqueça isto é uma coisa insignificante, é lá longe, lá no pé, para que é que você está tão dolorido e tão queixoso? Meus irmãos, quando uma parte do corpo sofre, o corpo inteiro sofre. Se nós somos corpo, como é que podemos ouvir sobre o sofrimento deles e não sofrer junto com eles? Na carta aos Hebreus, nós encontramos uma afirmação clara, um ensino que foi dado a nós. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Irmãos, nós como Igreja de Jesus precisamos saber para orar, interceder. Os irmãos ouviram hoje falar da irmã Ásia Bibi. Tomem nota, orem por ela, clamem ao Senhor. Os irmãos hoje ouviram falar sobre alguma realidade, pequenas informações que foram dadas, mas nós podemos orar. E alguém vai dizer assim, pastor, estas pessoas estão tão longe, não é? Lá no Iraque, lá na Coreia do Norte. O que é que as nossas orações podem fazer por pessoas que estão tão longe? Bem, vamos ouvir um testemunho direto. Convido os irmãos para prestarem atenção neste filme. Ele é curto, mas ouçam este testemunho.
continues, not just for days, but for weeks, months, years. You cannot get rid of it. And the other continual feeling is the constant cold. Terrible cold. Sometimes I felt as if my blood circulation was slowing down. I was personally amazed at the power of endurance, because by all accounts, I should have become seriously ill and died a long time ago. One night, I was thrown into a cell with a broken window. The KGB was determined to do an experiment and freeze me. Later they would say he broke the window in the cell and died of cold. I felt despair. I thought to myself, has God really left me? Am I really forgotten and neglected? Have my years of suffering been in vain? And in my despair, I began to pray. I usually pray silently, but this time I started to appeal to God out loud. God, have you left me? My cries were bursting from a heart literally in utter despair. One night I had a dream. In my dream, I was told to pray for Alexander. I had no idea who Alexander was. But I told my church, and we began to pray for him. And right then, I suddenly felt a palpable physical warmth. Not the kind that comes from a heater, but like when a mother draws her freezing child to her breast and warms him with her tearful breath of compassion. It was a very living, human warmth. It penetrates you as if piercing you to the heart. And inside your heart, a spring opens up, out of which flows peace. A wonderful, magnificent, soothing peace. I felt a very loving, brotherly touch. Someone's caring hand touching my shoulder. I actually felt it. And this gesture represented the words, "You are not alone. You are not abandoned. We are with you. We are sharing your suffering." This warmth was the energy God gave me to feel physically the heat of prayer with my own skin, my own being. As if the prayers converted the energy of love into the energy of warmth. In the morning, it was a shock to my executioners. They couldn't understand. I wasn't simply alive, but my temperature was the same as that of a normal person. I heard the doctor explaining to my executioners in the corridor. This is impossible. We can't explain it. About 6 months later, we received a letter from Open Doors to pray for Alexander. And we finally found out who this Alexander was. We had been praying for 6 months without knowing anything about him. Alexander had started a Christian movement that spread across the Soviet Union. For this crime against the state, he was imprisoned to a labor camp in northern Siberia.
the death sentence zone. It so happened that many people began praying for me. And that was exactly when they released me. Prayer opened the prison doors, and as the gospel affirms, set the captives free. Este é um de muitos testemunhos. Toca-me pelo aspecto tão próximo. Os irmãos sabem qual é a temperatura média no norte da Sibéria? É de 20 graus negativos. Isto passou-se no inverno. É difícil imaginar qual era a temperatura que estava dentro daquela cela com os vidros especialmente partidos de propósito para que aquele homem pudesse morrer de frio. Como foi possível ele sobreviver aquela noite? Só há uma resposta, irmãos, porque a igreja orou, porque o Senhor despertou. Há poder na oração e nós somos chamados a fazer a nossa parte. E a nossa parte é, em grande medida, interceder por aqueles nossos irmãos que nós sabemos que hoje estarão passando por estas dificuldades. Que Deus lhes dê coragem. Que Deus os liberte para a sua honra e para a sua glória. Mas que Deus tenha misericórdia deles, que lhes dê capacidade de resistência, que eles possam perceber, como este irmão testemunhou, a presença de Deus junto a eles. E que o Senhor nos desperte para que os nossos corações não se tornem frios diante desta situação. E eu diria também, irmãos, que possamos orar por aqueles que estão a infligir esta dificuldade. A palavra do Senhor nos ensina que nós não devemos buscar a vingança. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, quando a mensagem que Jesus tinha dito, ele diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós devemos clamar ao Senhor por misericórdia. Muitos daqueles que estarão a torturar os nossos irmãos em Cristo hoje estão a fazê-lo por ignorância. Muitos por fanatismo. Alguns por pura maldade. Mas em todos eles nós sabemos que há uma ação do inimigo que cegou o seu entendimento. É a nossa responsabilidade clamar por misericórdia por eles também, para que Deus possa fazer a diferença. Organizações como a Missão Portas Abertas ajudam a trabalhar abençoando a igreja perseguida através de campanhas de oração, campanhas de pressão política através de abaixos assinados e cartas e hoje em dia muito material feito através da internet para pressionar as autoridades destes países para que saibam que há cristãos em outros lugares do mundo que estão conscientes, com ofertas para a igreja perseguida, com treinamento para os líderes da igreja em lugares onde não é possível haver seminários, com o fornecimento de Bíblias e materiais de estudo para estes nossos irmãos. Nós podemos, devemos estar conscientes e nos envolver de tal maneira como o Senhor colocar em nossos corações. A minha oração nesta manhã é que nós possamos ser tocados como foi aquela nossa irmã, a milhares de quilómetros de distância. Eu posso dizer aos irmãos que não passando por este tipo de perseguição, nós no campo missionário tivemos experiências iguais, de precisarmos da oração e o Senhor despertar gente do outro lado do mundo, no Brasil, para orar por nós, sem que nós soubéssemos e sem que eles soubessem o que se passava. Porque este é o poder da oração. Ela não tem limites de tempo, nem de distância, e não há nada que possa impedir dela chegar. A prisão de máxima segurança no norte da Sibéria é uma coisa insignificante para o poder da oração, porque não há parede de concreto ou de chumbo, ou seja, do que for, que possa impedir a penetração das nossas orações. Então oremos, tenhamos esta sensibilidade e vamos clamar pela igreja em sofrimento.
para que nós possamos nos lembrar de que nada nos separa do amor do nosso Deus e eles possam saber que estão sendo apoiados pelos seus irmãos em Cristo em outros lugares do mundo. Que muitos possam dar o testemunho que o Alexander deu, que percebeu que não estava sozinho, mas que apesar de passar pelas lutas, tinha a vitória no Senhor.